Oi, tudo bem? Meu nome é Ruth e quero compartilhar com vocês a minha história. Talvez você me conheça como a Moabita, uma estrangeira em Israel. Mas vou te contar algo. Não importa de onde viemos, o que temos ou o que perdemos. Com fé, tudo pode mudar. Minha jornada foi longa e cheia de escolhas difíceis. Fique comigo e ouça até o final. Você vai ver como Deus transforma qualquer situação, até mesmo as mais improváveis. Eu cresci em Moabe, um lugar onde as tradições e os deuses eram diferentes de Israel. Foi lá que conheci minha sogra, Noemi, e seu filho, que se tornou meu marido. Nossa vida era simples e eu estava feliz ao lado dele. Mas a vida é cheia de reviravoltas. Não demorou muito para que tudo desmoronasse. Tudo começou a mudar quando uma forte seca atingiu a terra. Era como se o próprio solo refletisse a aridez, que pouco a pouco tomaria conta de nossas vidas. Meu sogro, Elimeleque, começou a ficar cada vez mais abatido. Era como se ele carregasse o peso de toda a nossa sobrevivência sobre seus ombros. Até que um dia, ele adoeceu gravemente e nos deixou. A tristeza da perda ainda estava fresca quando, de repente, minha vida tomou outro golpe. Meu marido, o homem com quem sonhei construir uma família, também adoeceu e faleceu, levando consigo os planos e o futuro que havíamos imaginado juntos. Era um pesadelo que parecia não ter fim. Logo depois, o irmão dele seguiu o mesmo destino. E assim, em um curto espaço de tempo, minha vida virou um deserto. Noemi, minha sogra, ficou devastada. Ela era uma mulher forte, mas agora, após perder o marido e os filhos, parecia apenas uma sombra do que fora. Seus olhos traziam um brilho de tristeza profunda, uma dor que ecoava em cada palavra que ela dizia. Orfa, minha cunhada, e eu nos apoiávamos nela, mas também nos sentíamos perdidas e sozinhas. Tudo o que conhecíamos havia sido arrancado de nós, e o futuro parecia um abismo escuro e sem fim. Éramos apenas 3 mulheres viúvas, com um vazio imenso no coração e uma incerteza esmagadora sobre o que viria a seguir. A perda se tornou nossa única companhia, e cada dia parecia mais difícil que o anterior. Lembro-me de acordar e sentir a ausência, como uma sombra que nunca se dissipava. Os sonhos que um dia tivemos se desfizeram como névoa ao amanhecer. A casa que costumava ser cheia de vida estava agora vazia e fria, e cada canto trazia lembranças que tornavam a dor ainda mais intensa. Para mim, cada objeto que meu marido havia tocado parecia guardar uma memória, um eco do passado. A dor era profunda e solitária, mas ao olhar para Noemi, percebia que sua tristeza talvez fosse ainda mais esmagadora. Ela tinha perdido não só o marido, mas também os 2 filhos, sua razão de viver, seu sustento e sua esperança para o futuro. E ela carregava em si a amargura de ter se afastado de sua terra, de seu povo, apenas para ver tudo desmoronar. Minha cunhada, Orfa, tentava ser forte, mas também estava desolada. Nós nos abraçávamos em busca de consolo, mas sabíamos que, no fundo, nenhuma palavra ou gesto conseguia preencher o vazio. Nossa existência havia se tornado uma luta diária contra o desespero. Em Moabe, éramos estrangeiras em nossa própria tristeza, sem saber para onde ir ou o que fazer. O futuro parecia um caminho enevoado, sem direção. Nos perguntávamos o tempo todo: por que Deus permitiu isso? Por que tantas perdas? A sensação de abandono era imensa, e a cada dia que passava, a incerteza e o medo cresciam. Noemi, com o coração partido, decidiu voltar para Belém. Ela olhou para mim e para Orfa e nos deu a liberdade de retornar para nossas famílias. Orfa, com lágrimas nos olhos, se despediu e voltou, mas algo em mim me impedia de deixá-la. Eu sabia que seria difícil, que eu estaria indo para um lugar desconhecido, sem garantias. Mas eu também sabia que precisava ficar com Noemi. Eu olhei para ela e disse:
Aonde quer que fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Eu não sabia o que nos aguardava, mas havia algo mais forte dentro de mim que me dava forças. Eu precisava caminhar ao lado de Noemi, mesmo sem saber o que nos esperava. Quando chegamos a Belém, nos olhavam com estranheza. Eu era uma estrangeira, uma viúva sem nada. E Noemi, apesar de estar em sua terra natal, também havia perdido tudo. Mas não podíamos ficar de braços cruzados. Então decidi fazer o que podia. Naquela época, havia uma tradição que permitia aos pobres recolher espigas que sobravam nas colheitas. Fui para os campos com a esperança de encontrar comida para mim e para Noemi. Foi assim que conheci Boaz, um homem generoso que, ao saber de nossa situação, me tratou com bondade. Ele me permitiu colher nos seus campos e orientou seus trabalhadores para que me deixassem recolher o suficiente. Fiquei surpresa com sua generosidade. Ele não precisava fazer isso, mas fez. Noemi percebeu a bondade de Boaz e logo viu uma possibilidade. Ela sabia que ele era um parente redentor, alguém que, pela lei, poderia cuidar de nós. Mas essa ideia me assustava um pouco. Afinal, Boaz era um homem respeitado e eu, apenas uma viúva estrangeira. Noemi me aconselhou a ir até ele de forma respeitosa e pedir que ele cumprisse o papel de redentor. Confesso que meu coração batia mais forte. Não sabia se ele aceitaria, mas decidi confiar nas palavras de Noemi. E assim fiz. Boaz não apenas me ouviu, como também agiu com muito respeito e seriedade. Para minha surpresa, Boaz decidiu assumir esse compromisso. Ele cuidou de toda a situação para que tudo fosse feito conforme a lei, e então nos casamos. Aquilo parecia um sonho. Uma viúva moabita sem nada, agora era esposa de um homem respeitado em Israel. Deus transformou nossa história. Mas o que mais me tocou foi perceber que Ele não apenas cuidou de mim e de Noemi, mas nos incluiu em algo muito maior. Anos depois, nosso filho se tornaria avô do grande rei Davi, e eu, a estrangeira, faria parte da linhagem de Israel. Minha história, a história de Noemi, não era apenas sobre lutas, mas também sobre esperança, fé e redenção. Se você está passando por momentos de perda ou incerteza, lembre-se de que Deus transforma dor em propósito. Ele usou minha história, uma simples estrangeira, para trazer esperança para gerações. Se a vida te levar por caminhos difíceis, confie, siga em frente com fé. Eu aprendi que onde há fidelidade e fé, Deus age de maneiras que nunca imaginamos. Obrigada por me ouvir até aqui. Espero que minha história traga conforto e esperança ao seu coração. Compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar. Se você chegou até aqui e gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no nosso canal. Temos vídeos todas as terças e quintas e fazemos lives nas segundas e sextas, sempre trazendo temas importantes para nossa fé e nossa vida cristã. Obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Teu Culture, manifestando a cultura do céu na terra pela vontade de Deus.